esse acontecimento histórico que deu origem à celebração da festa de Hanukkah, ela é mencionada por um historiador muito conhecido, um historiador do primeiro século chamado Flávio Josefo, em seu livro História dos Hebreus. Inclusive ele dedica um capítulo inteiro falando sobre a família de Matatias. Essa revolta também ela foi conhecida como a revolta dos Macabeus e também é tratada num livro histórico que é o livro dos Macabeus. Agora, o interessante é que esse acontecimento ele também foi profetizado. Ele havia sido profetizado pelo profeta Daniel. Se vocês se recordam, o profeta Daniel, ele profetizou no tempo do Império Babilônico, no período de Nabucodonosor. E as profecias de Daniel narram muito bem a trajetória dessa história. O profeta Daniel ele diz, no tempo do Império Babilônico, que aquele Império Babilônico ele não permaneceria de pé, que após ele viria um novo império, o Império Medo-Persa. Em seguida, ao Império Medo-Persa viria o Império Grego, com grande poder e velocidade. Depois diz que após o Império Grego viria o Império Romano, e assim Daniel começa a tratar e narrar toda a história, todos os acontecimentos que iriam até o fim dos tempos. E dentre a revelação recebida por Daniel, nós temos exatamente esse tempo de Hanukkah. Daniel fala do Império Grego, o império que viria como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, mostrando que o império de Alexandre o Grande iria ascender em grande velocidade, com a velocidade de um leopardo, em grande velocidade como algo que tem 4 asas, demonstrando essa velocidade maior ainda. E um leopardo com 4 cabeças, demonstrando os 4 generais de Alexandre que assumiriam esse poder e esse império. Mas Daniel, ele especifica algo em meio a toda essa revelação. Ele diz que em meio a esses quatro generais de Alexandre, um surgiria dentre eles. E esse que surgiria seria um grande profanador. Ele iria maltratar os santos, ele iria profanar o templo, ele iria se assentar naquele lugar. Isso também foi profetizado por Zacarias. E Zacarias narra também essas profecias e podemos contemplar então ali a figura de Antíoco Epifânio, aquele que veio, profanou o templo de Jerusalém. Só que veja algo interessante que acontece no mover profético. Toda a profecia ela aponta para algo que vai acontecer a nível histórico, mas ela aponta para algo que vai apontar para o fim dos tempos. Então, assim como a história, nesse tempo do Império Grego, mostrava Antíoco Epifânio vindo e profanando o templo de Jerusalém, e depois o povo de Deus retomando e reconsagrando esse templo, e a glória de Deus retornando ao templo, essa história e esse mover profético está apontando e prefigurando também aquilo que vai acontecer lá na frente. Porque as profecias de Daniel dizem que o anticristo, e Antíoco Epifânio está prefigurando o anticristo, aquele que vem e vai profanar o templo. O templo ele será restaurado, ele será reedificado no fim dos tempos. E esse templo que será reedificado, ele será profanado. Surgirá um grande profanador, assim como surgiu Antíoco Epifânio. Agora esse profanador ele não vai ficar lá muito tempo. E é isso que Hanukkah está nos mostrando, nos revelando. É isso que Hanukkah está sendo celebrado e mostrando para nós ainda. Porque no fim dos tempos vem o anticristo. E ele profanará também o templo, assim como fez Antíoco Epifânio. Ele se assentará lá como se fosse Deus, se demonstrando e agindo como Deus, exigindo adoração, assim como foi exigida adoração naquele tempo de Judas Macabeus. Haverá pena de morte para aquele que não se curvar ao anticristo, e a profanação estará presente também no templo no final dos tempos. Mas Zacarias, o profeta Zacarias, ele diz algo tremendo. Lá em Zacarias capítulo 14, no versículo 4, diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre os montes, o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande,
metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E diz no versículo 9: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. A festa de Hanukkah, ela está mostrando também para aquilo que virá. Por isso que ela continua, mesmo nos dias de hoje, sendo sombra do porvir. Ela continua apontando e demonstrando aquilo que vai acontecer nos últimos dias. O anticristo virá, se assentará no templo, profanará o templo. Mas diz as Escrituras, através do profeta Zacarias, que chegará o grande dia em que o nosso Senhor, o Rei, ele virá nas alturas, o seu povo se encontrará com ele nas alturas, e ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. E lá, o Monte das Oliveiras, em frente àquela porta de entrada para Jerusalém, a porta chamada Porta Formosa, a porta de passagem do rei, a porta que as profecias dizem que o rei entrará por ela e reinará em Jerusalém. Ele virá, colocará os seus pés sobre o monte, e aquela terra tremerá, o monte se partirá ao meio. E aí aquela porta formosa que hoje se encontra fechada, porque o povo árabe tentando impedir o cumprimento dessa profecia, que diz que o príncipe entraria por aquela porta, hoje fecharam aquela porta e ela se encontra fechada. Mas a profecia também diz que aquela porta estaria fechada até esse grande dia. Então eles, ao fecharem essa porta, eles na verdade estavam fazendo cumprir a profecia. Mas ele chegará até o Monte das Oliveiras, e quando o seu pé tocar o monte, ele se rachará, se abrirá ao meio, e aquela porta se abrirá também, e o nosso Messias, ele virá como rei, como o Mashiach ben Davi, e ele entrará por aquela porta. O templo que estava profanado agora será tomado de volta, assim como foi no tempo de Judas Macabeus, e toda a profanação será removida do templo, e ele virá, estabelecerá o seu reino, que agora será um reino eterno, assim como foi profetizado por Daniel. Todo aquele império, naquela imagem de cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, todo esse reino, esse sistema será destruído por uma grande rocha, que não foi cortada por mão humana. Essa rocha é o Senhor Jesus, é o Mashiach ben Davi, vindo agora para reinar, entrando no templo, purificando o templo, rededicando o templo ao Senhor e reinando eternamente, juntamente com o seu povo. Hanukkah fala de tudo isso. Viver Hanukkah é compreender todas essas revelações. Viver Hanukkah é olhar para as profecias e ver as profecias sendo contadas a cada um de nós durante esses 8 dias que nós celebramos de Hanukkah. Durante esses 8 dias nós celebramos porque durante 8 dias o povo reconsagrou o templo ao Senhor. E assim, quando nós celebramos Hanukkah, quando nós vivemos aqui 8 dias de Hanukkah, nós vivemos exatamente isso. 8 dias de rededicação, recordando dessa história, recordando daquilo que o Senhor fez naquele tempo de Antíoco Epifânio, no tempo de Judas Macabeus, dos grandes feitos do Senhor. É isso que nós lembramos e recordamos e reconhecemos nesse tempo de Hanukkah, nesse tempo de festa, de celebração de Hanukkah. Nós recordamos, nós olhamos para frente e nós vemos tudo aquilo que o Senhor fará, todas as suas promessas, do retorno do Mashiach ben Davi, aquele que vem reinar, aquele a qual nós reinaremos com ele. Essa é a promessa que nós temos. Então essa é uma festa que nos traz todas essas recordações, mas nos traz mais. Talvez você esteja se perguntando: tudo bem, essa festa me faz recordar algo do passado, essa festa está nos levando e apontando para algo do futuro, por isso ele é sono do porvir, ela aponta para o fim do tempo. Mas o que essa festa fala para mim hoje? O que ela traz de revelação para a minha vida nos dias de hoje? Será que essa festa fala algo para hoje? Será que ela tem revelação? Será que ela traz alguma mudança, alteração para a minha vida pessoal nos dias de hoje?